Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza. Vamos agora estudar angelologia. Esta daqui é uma daquelas disciplinas deliciosas de estudar por causa dos seus muitos enigmas. Toda a doutrina sobre os anjos, ela está dispersa na Bíblia, Antigo e Novo Testamento. E nós, do Instituto Supera, reunimos para você este material no livro-texto que já te foi disponibilizado. Você vai estudar conosco agora aqui este assunto tão enigmático, tão empolgante, mas ele não é totalmente dissolvido em algumas poucas aulas, em alguns poucos livros. Todas as culturas religiosas falam sobre a existência de seres espirituais. Todas as culturas religiosas. A Bíblia é o livro das revelações de Deus, por excelência. Para nós, cristãos, ele é a carta magna do reino dos céus. É a ele, ao livro santo, que se submetem todas as doutrinas que nós estudamos no curso básico, em teologia, no curso médio, no bacharelado e outras formações de mestrado, doutorado, enfim, aí vai para cada teólogo e cada instituição de ensino. Vamos falar sobre os anjos. Primeiro vamos falar sobre a origem dos anjos. Enigmática. Origem enigmática. Está escrito no livro dos Salmos que todos os exércitos dos céus, assim como o mundo físico, foram criados pela palavra de Deus. Há uma teoria teológica, uma possibilidade de que todos os anjos tenham sido criados no mesmo dia, como milhares e milhares e milhares de seres espirituais por uma só palavra, assim como os seres da terra. Quando Deus disse que a terra deveria produzir os seres viventes, os animais, assim como as aves dos céus foram criados pela palavra de Deus de uma só vez, em um único dia, assim como os peixes que estão no mar foram criados pela palavra de Deus de uma só vez. Essa é uma grande possibilidade de que Deus, pela palavra, tenha criado todos os anjos de uma só vez, no mesmo dia. Agora tem uma segunda possibilidade, de que Deus tenha criado as muitas castas de anjos separadamente em estações criacionais diferentes umas das outras. É um assunto enigmático, porque uma coisa nós podemos dizer com certa convicção por causa das Escrituras. Lá no livro de Jó, se diz que quando Deus ia criar o mundo, portanto, a terra, quando Deus foi criar o mundo, os anjos já existiam. Todos eles já existiam. Todos de acordo com a sua natureza, com a sua obra, com a sua missão. Todos os anjos já existiam. Se foram criados de uma só vez, ou se foram criados em etapas estacionais diferentes, nos escapa. Vai ficar aí a seu critério correr atrás dessa investigação. Fato é, foram criados em miríades. Miríades quer dizer que são milhares de anjos, mas nem todos formam miríades. Existem anjos que eles são únicos, como o arcanjo Miguel, por exemplo. Vamos procurar manter a nossa angelologia restrita à Bíblia. Dá muita vontade de nós vasculharmos este assunto na literatura apócrifa. Dá muita vontade de vasculhar este assunto em literatura extra-bíblica. O grande perigo é você estar vasculhando aí um material antibíblico. Aí pronto, vai ficar por tua conta e risco de novo. Vai fugir de uma ortodoxia. Embora que, em se tratando de angelologia, nós trabalhamos mais com heterodoxia do que com ortodoxia. Ô professor, o que é heterodoxia? É quando uma doutrina ela pode ser tratada de formas diferentes, porque não se estabelece uma linha reta. E muito pelo contrário, por vários caminhos você chega à mesma conclusão. É uma doutrina enigmática falar sobre os anjos. O que nós podemos estabelecer com maior segurança bíblica? Podemos estabelecer que existem sim miríades de anjos. Milhares e milhares e milhares de anjos, por isso miríades.
Miríades é milhares de anjos que são muito iguais, muito parecidos, formam os exércitos dos céus. Mas quando você vai para os serafins, por exemplo, nós não sabemos a quantidade de serafins que existe nos céus. Nós não sabemos. Querubins, nós não sabemos a quantidade de querubins que existem nos céus. Nós não sabemos a quantidade exata. Eles são, do ponto de vista humano, inumeráveis ou incontáveis. Não dá para se contar. Só quem conhece um a um, pelo nome, quem é, onde está, o que faz, é só o Criador. Só Deus. Só Deus conhece anjo a anjo. O que nós podemos com segurança dizer? A Bíblia só apresenta um arcanjo. Ponto. Quando a Bíblia vai falar dos querubins, ela mostra que eles não são todos iguais. São diferentes. O nome genérico pelo qual são chamados é querub ou querubim. Mas não são todos iguais, não são idênticos. Os serafos, os serafins, não sabemos, mas eles são muito parecidos com as criaturas viventes que estão em volta do trono de Deus. Aí está. Lá em volta do trono de Deus existem 4 criaturas viventes que têm as características de querubins e de serafins, mas não são chamados de anjos, são chamados de animais viventes. Animais viventes nos céus? Animais viventes no mundo espiritual? Sim, são chamados de animais viventes. Quer dizer que os animais que existem na terra, os cavalos, os bois, as águias, eles são cópias ou réplicas dos seres espirituais a quem chamamos de anjos. Chegou a hora de falar para você sobre por que nós chamamos esses seres espirituais de anjos. É porque no hebraico eles são chamados de malach, ou malak, né? Aportuguesando, ou malach. O que é o malach? O malak, ele é o malaquim, no caso, né? Malaquim são anjos. Não, peraí. Malaquim são mensageiros. Mensageiros. No hebraico, eles são chamados de mensageiros. E essa palavra malach, ela tanto pode ser utilizada para os seres espirituais quanto para seres humanos. O mesmo acontece com o grego, angelos. No grego angelos, ele também é mensageiro. E aí pode ser atribuído tanto a um ser espiritual quanto a um ser físico, material. Os anjos, eles são pré-existentes ao mundo. Não são eternos. Eles são imortais, mas não são eternos. Professor, qual que é a diferença entre o eterno e o imortal? Entende-se que por eterno é aquele que não tem princípio. Não tem princípio. Portanto, não tem fim. Inclusive, um dos símbolos que é utilizado para a eternidade é uma espécie de círculo infinito, sabe? Que vai se entrelaçando infinitamente, formando uma espécie de 8 deitado. Esse é o símbolo do infinito. Mas nós não vamos falar que os anjos eles são eternos. Vamos falar que eles são imortais, não podem morrer, não são passíveis de morte, mas se pecarem, são passíveis de condenação. Nós vamos estudar sobre isso aqui nessa disciplina ainda. Não deixe a sua caneta de lado, não deixe o seu bloco de anotações de lado. Tanto no hebraico quanto no grego, são mensageiros. São poderes, emanações da presença de Deus. O que acontece? Deus, na sua infinita sabedoria, vai prover cuidadores pessoais para a sua criação. Deus vai criar, como diz o Gênesis, os céus e a terra. Quando criou os céus, já criou com os seus exércitos, os anjos. Mas agora ele vai criar o mundo material. Quando ele for criar o mundo material, ele vai precisar dos guardiães, dos sentinelas, dos diáconos, ou seja, dos ministros e dos ministradores, que são estes seres espirituais, os anjos do Senhor, os anjos de Deus,
os anjos das maiores alturas. Por isso que a natureza primária dos anjos é espiritual. Eles são poderosíssimos, mas não são onipotentes. São poderosíssimos, mas cada um dentro da sua potestade. Por isso que muitos deles são chamados de potestades, porque eles têm poderes, mas eles não são onipotentes, não são todos poderosos. Eles têm um poder específico que foi atribuído por Deus a cada um deles. Eles estavam presentes durante a criação. O livro de Jó diz que eles formam um coro celestial que vai cantando enquanto o mundo está sendo criado. Leia lá Jó capítulo 38. São os Bnei Elohim, os filhos de Deus. Os filhos de Deus que formam corais celestiais. Assim, eles são pré-existentes ao mundo físico. Todos eles são espíritos criados. Eles não são autocriados. Nenhum anjo veio à existência por conta própria. Foram criados por Deus. E a natureza deles, que é uma natureza espiritual, é uma natureza espiritual que está ligada ao mundo material. É algo interessante você saber disso. Eles recebem poder sobre a água, que é um elemento material. Recebem poder sobre o fogo, outro elemento material. Eles recebem poder sobre os ventos, o ar, outro elemento material. A terra, que são os 4 elementos da natureza. Eles recebem autoridade de exercer os poderes que lhes é atribuído para poderem mexer com as forças da natureza. Quando a gente fala mexer, é manter a guarda, é manter o mundo em ordem. Por quê? Porque o mundo material, o mundo que Deus vai criar, o cosmos, as estrelas, não possuem alma ou vida própria. São elementos físicos, químicos, biológicos e orgânicos, mas não possuem uma alma, isto é, consciência de si, consciência da existência. O que eles possuem também são forças, também são poderes. Assim, o que vai fazer Deus? Antes de Deus criar o mundo, vai criar os guardiães deste mundo. Aí é óbvio, cada mundo que Deus criou, nós podemos listar pelo menos 7 mundos diferentes. Vou fazer isso agora. 7 mundos diferentes. Aqui nós temos a Terra, bem no meio. A Terra. Vamos seguir aqui a cosmologia bíblica, sem entrar na astronomia secular. A Terra ela seria um plano, de acordo com a cosmologia hebraica, cosmologia bíblica, cosmologia do Antigo e Novo Testamento. A Terra seria um plano. É o andar do meio. Esse é um mundo que Deus criou. Para cima desse mundo, nós temos 3 mundos acima. 3 mundos acima. Nós temos o primeiro céu, nós teremos o segundo céu e nós teremos o terceiro céu. Que é o primeiro céu? É o céu dos anjos. É o céu onde Deus vai alocar todos os seus anjos dentro de uma cúpula. Por que cúpula? Porque no hebraico, quando se diz haja uma expansão entre águas e águas, a palavra hebraica é cúpula. Que haja uma cúpula envolvendo a terra e que faça uma separação entre as águas de baixo e águas acima da cúpula. Pelo menos mantendo aqui a fidelidade ao texto hebraico. Nessa cúpula estaria a camada atmosférica, como nos é apresentado pela ciência dos homens. A camada atmosférica que é úmida, é arejada, é própria para a vida tanto dos animais marítimos, terrestres ou alados. Deus colocou os anjos para morar dentro da cúpula. Anjos da primeira cúpula, do primeiro céu. Aí vem o segundo céu. O segundo céu é onde está o trono de Deus. O trono de Deus bem no centro da terra, bem no centro da cúpula. Ali está o trono de Deus. Aí vai formar um segundo patamar. Um mundo espiritual.
um mundo com outra categoria de anjos que não moram na cúpula. Eles estão a serviço do trono de Deus diretamente ligados ao trono de Deus. Esse segundo céu, lá mais para frente, no Novo Testamento, vai ser chamado de Jerusalém Celestial. O livro de Gênesis ainda não. Por ocasião da criação, ainda não. Lá para frente, vai ser chamado de Jerusalém Celestial. Por fim, o céu dos céus. O céu dos céus, lá para frente, vai ser chamado de paraíso ou de Nova Jerusalém. Isso você vai estudar melhor quando a gente chegar ali em escatologia. Tem a terra no meio, 3 céus para cima e nós temos aqui o mundo para baixo. Esse mundo para baixo, em hebraico, é chamado de Sheol. E neste Sheol existe o Tártaros. Você tem o Sheol, que é o equivalente ao Hades, o mundo dos mortos, e um poço, que é chamado de Tártaros. É o poço do abismo. Esse poço do abismo, ele é um lugar de condenação eterna. Então você tem aqui este mundo para baixo e este mundo para cima. Os mundos que Deus criou. Por fim, vai surgir o Lago de Fogo. Aí o Lago de Fogo é o último de todos os andares, o mais baixo de todos os andares, é o esgoto final, aonde vai ser queimado todo o lixo da criação. 3 andares para cima e 3 andares para baixo. Entendeu? Muito bem. Agora vem a grande dúvida. Deus criou os anjos. E os anjos, eles são testemunhas da criação dos mundos. Dos mundos. Nenhum dos mundos materiais foi habitado antes da criação do primeiro homem, Adão, e da primeira mulher, Eva. Todos os mundos foram criados tendo os anjos como testemunhas, cantando um mundo belo, um mundo maravilhoso, mas um mundo enigmático. Para que Deus criou os 3 submundos? Para que Deus criou os 3 céus? Para que Deus criou a terra? Na próxima aula, no próximo vídeo, eu quero falar sobre a hierarquia angelical para mostrar para você a relação direta que existe entre os tipos de anjos que Deus criou, a natureza de cada um desses anjos e os seus lugares de habitação. Se você tiver dúvidas, não deixe de entrar em contato com o Instituto Supera. Estamos oferecendo a você esse curso básico em teologia e temos entendimento de que muitas das doutrinas podem ficar com pontos de interrogação. Como professor, há muitos anos trabalhando com a teologia, filosofia, pedagogia, psicopedagogia, até com psicanálise. Os nossos alunos sempre têm muita vontade de fazer perguntas, organizar o pensamento. E é por isso que o Instituto Supera está de portas abertas. Entre em contato conosco através dos canais que estão disponibilizados para você e não fique com nenhuma dúvida, tá bem? Se prepare para que seja uma excelente jornada. Nós não queremos aqui propor para você vídeos muito demorados para que assim você não fique exausto de tanto estudar. Mas também nós não queremos minimizar tanto o conteúdo para que você não aprenda o suficiente. Está gostando? Bom, que a graça de Deus seja com você. Sou o professor Rogério. Daqui a pouco a gente volta com a segunda aula de angelologia para falar sobre a hierarquia angelical.